vocês um relato de experiência sobre a criação do livro Figuras de Liberdade, Memórias de um Artista Viajante. Então, inicialmente, eu vou me apresentar. Eu sou aluno de mestrado em Estudos de Linguagens no Cefet, Minas Gerais, na área de edição. Eu sou orientado pela professora Marta Passos. Também sou bacharel e licenciado em Artes Visuais pela UFMG. Sou ilustrador e sou também autor independente. Eu sou idealizador do Alma, o Ateliê de Livros Malcriados, esse lugar aqui onde eu estou falando para vocês. E também eu sou membro do grupo de estudos LEME, Leitura Literária, Edição e Ensino. Eu sou autor dos livros Pequeno Livro de Malcriações, para crianças bem criadas, e também o livro Figuras de Liberdade, Memórias de um Artista Viajante, que eu vou falar aqui agora para vocês. Esse livro, Figuras de Liberdade, ele foi lançado em 2018 e foi financiado pelo financiamento coletivo do Benfeitoria. Ele foi escrito e editado por mim e lançado em parceria com a Criva Editorial. Ele também foi selecionado para o catálogo da Feira de Bolonha de 2019, elaborado anualmente pela Finilige, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Eu vou falar para vocês um pouco sobre a trajetória de criação e publicação desse livro independente. Por meio desse relato de experiência, eu pretendo contextualizar e compartilhar os passos e os desafios da jornada dessa autopublicação, além também de expor o trabalho de pesquisa, todo esse trabalho de pesquisa que existe, por trás da criação de uma obra artística, que no caso é o livro. Mas antes, eu vou ler para vocês aqui um trecho do livro, Figuras de Liberdade. Eu vou ler sobre o personagem Zé Gabriel. Então, não se sabe se a raiva vinha de dentro para fora ou de fora para dentro. Não se sabe se havia raiva na pinga ou se a cachaça era aquilo que molhava a raiva, deixando-a mais macia. Eu só via que raiva lá havia. A raiva lhe mastigava a carne, e talvez a água ardente a amaciasse. Ele era sempre uma nervosia só. Aliás, aquela água que passarinho não bebe lhe acompanhava. Era sua amiga e companheira. Além disso, corria em seu sangue. Era a marvada que deixava o mundo mais jeitoso, de modo que embaçava as vistas. Ver tanta injustiça já não era tarefa feita. O feio do mundo se misturava com o bonito. Virava tudo um trem só. Mais fácil de descer goela abaixo. Se em uma mão carregava a branquinha, na outra vinha um cacete, que ora lhe servia de arrimo, quando as pernas lhe faltavam, ora lhe servia de arma, quando via uma ameaça. Um libertense, um boi bravo ou uma cobra. Ele era o tipo de sujeito que trancava a rua. Era preciso esperá-lo passar. Ninguém se atrevia a cruzar o seu caminho. De longe parecia um gigante, mas de perto se via pequeno e franzino. O que lhe conferia grandeza era o fogo que lhe escapulia das ventas, e o próprio ar que se embriagava com o cheiro da cachaça. Com esse ninguém engolia. Esse livro, como eu disse anteriormente para vocês, é fruto da autopublicação, e esse caminho da autopublicação é um caminho trilhado por muitos autores. É um caminho que ele começa ali mais ou menos no século XVIII, com a consolidação da figura do autor, e vem se fortalecendo cada dia mais. Hoje nós podemos ver aí uma gama alta de autores que se autopublicam, muito devido ao barateamento das questões dos equipamentos e também na questão da acessibilidade das mídias. É importante falar que ele é derivado de um trabalho de pesquisa, é derivado do meu TCC. E é importante frisar que nessa época eu fazia uma matéria de bufão com a professora Bia Braga do curso do teatro. Foi onde eu me deparei com o conceito de realismo grotesco, que é um conceito amplamente aqui que eu tentei materializar no livro. Esse conceito do realismo grotesco ele foi cunhado pelo teórico russo Mikhail Bakhtin. Essa é uma obra que realiza uma síntese entre o popular e o imaginário. Ela fala sobre um riso potente que recusa os poderes instituídos e afirma a vida em absoluto. Bakhtin, ele disserta principalmente sobre o livro Gargantua e Pentacruel, um livro do Renascimento. E nesse livro, que apresenta dois gigantes, pai e filhos, de apetites vorazes, e esses gigantes são completamente escatológicos, e nesse livro
O autor François Rabelais, que eu vou falar um pouquinho para vocês mais adiante, ele critica a estagnação medieval, atacando principalmente as instituições vigentes da época. Ele elaborou uma obra que congrega lendas populares, farsas, romances, bem como obras clássicas. E agora, voltando um pouco ao realismo grotesco, apresentado pelo Bakhtin no livro, o Bakhtin ele trabalha bastante com humor na Idade Média e no Renascimento. Ele fala um pouco sobre esse humor, a dualidade na percepção do mundo e da vida humana. Essa visão, que já se fazia presente no estágio anterior à civilização primitiva, também se faz tão presente na Idade Média. O autor salienta que essa característica foi sendo perdida ou desvanecida ao longo do tempo, à medida que as relações de poder nessas civilizações e muito mais a nossa civilização foram se tornando um pouco mais segmentadas e enrijecidas. Então trago aqui uma citação. No folclore dos povos primitivos encontra-se, paralelamente aos cultos sérios, por sua organização e seu tom, a existência de cultos cômicos, que convertiam as divindades em objetos de bula e blasfêmia, o riso ritual. Paralelamente aos mitos sérios, mitos cômicos e injuriosos. Paralelamente aos heróis, seus sósias paródicos. E agora eu vou trazer para vocês um conceito também que me guiou bastante na confecção desse livro, para pensar as ideias, os personagens e a própria estética, que é sobre a linguagem carnavalesca, que o Bakhtin também traz no seu livro. Essa visão, oposta a toda a ideia de acabamento e perfeição, a toda pretensão de imutabilidade e eternidade, necessitava manifestar-se através de formas de expressão dinâmicas e imutáveis, flutuantes e ativas. Por isso, todas as formas e símbolos da linguagem carnavalesca estão impregnados do lirismo, da alternância e da renovação, da consciência da alegre relatividade das verdades e autoridades no poder. Ela caracteriza-se principalmente pela lógica original das coisas ao avesso. Muito importante essa palavra, ao avesso. Ao contrário, das permutações constantes do alto e do baixo, a roda, da face e do traseiro, e pelas diversas formas de paródias, travestias, degradações, profanações, coroamentos, destronamentos, bufões. A segunda vida, o segundo mundo da cultura popular, constrói-se, de certa forma, como paródia da vida ordinária, como um mundo ao revés. Então, essa linguagem carnavalesca, ela foi um conceito que permeou muito a minha criação desse livro. E falando um pouquinho mais agora um pouco sobre o realismo grotesco. No realismo grotesco, a degradação do sublime não tem um caráter formal ou relativo. O alto e o baixo possuem aí um sentido absoluto e rigorosamente topográfico. O alto é o céu e o baixo é a terra. A terra é o princípio de absorção, o túmulo, o ventre, e ao mesmo tempo de nascimento e ressurreição, o seio materno. Este é o valor topográfico do alto e do baixo no seu aspecto cósmico. No seu aspecto corporal, que não está nunca separado com rigor do seu aspecto cósmico, o alto é representado pelo rosto, a cabeça, e o baixo pelos órgãos genitais, o ventre e o traseiro. O realismo grotesco e a paródia medieval baseiam-se nessas significações absolutas. Rebaixar consiste em aproximar da terra, entrar em comunhão com a terra concebida como um princípio de absorção e, ao mesmo tempo, de nascimento. Quando se degrada, amortalha-se e semeia-se simultaneamente. Mata-se e dá-se a vida em seguida, mais e melhor. Degradar significa entrar em comunhão com a vida da parte inferior do corpo, a do ventre e dos órgãos genitais, e, portanto, com atos como o coito, a concepção, a gravidez, o parto, a absorção de alimentos, a satisfação das necessidades naturais. Então, isso foi um conceito muito caro para mim durante o livro, porque esse realismo grotesco ele valoriza as partes que geralmente não são valorizadas, né? Até hoje a gente ainda tem uma cultura que ainda valoriza as partes altas, né? A cabeça relacionada ao céu. Então, o ventre, as vísceras, os órgãos genitais, eles são relegados a um lugar mais das trevas, né? E o realismo grotesco ele não tem uma certa hierarquia sobre o alto e o baixo. E agora falando um pouquinho para você sobre o corpo grotesco, só antes de dizer que a degradação nesse caso
ela não é uma degradação, no caso do livro, dos personagens, muito mais uma questão de aproximá-los da Terra. E sobre o corpo grotesco, em oposição aos cânones modernos, o corpo grotesco não está separado do resto do mundo, não está isolado, acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si mesmo, franqueia seus próprios limites. Coloca-se ênfase nas partes do corpo em que ele se abre ao mundo exterior, isto é, onde o mundo penetra nele, ou dele sai, ou ele mesmo sai para o mundo, através de orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais como a boca aberta, os órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz. É em atos tais como o coito, a gravidez, o parto, a agonia, o comer, o beber e a satisfação das necessidades naturais que o corpo revela sua essência como princípio em crescimento que ultrapassa seus próprios limites. É um corpo eternamente incompleto, eternamente criado e criador. Um elo na cadeia da evolução da espécie, ou, mais exatamente, dois elos observados no ponto onde se unem, um entra no outro. Então, esses foram os conceitos muito caros que eu trouxe para fazer a concepção do livro. A concepção dos personagens, criar as histórias, mas principalmente fazer as ilustrações. E agora eu vou falar para vocês sobre umas outras referências que foram importantes, umas inspirações. François Desprez, um ilustrador francês, também ali do Renascimento, que ilustrou Gargantua e Pantagruel. O livro Decameron do Boccaccio, ilustrado pelo ilustrador Alex Cerveny, editado pela Cossack Naif. Também o pintor Peter Bruegel, um pintor flamenco do Renascimento, e Hieronymus Bosch, um outro pintor flamenco. Outras obras, né, importantes que eu também utilizei muito como inspiração para fazer o livro são as Iluminuras, que eram os manuscritos, né, ilustrados pelos monges, que eram os iluminadores, que muitas vezes iluminavam, né, com ouro e prata. E também alguns elementos do livro que eu busquei trazer foi principalmente uma relação com o espaço em branco, né? Trabalhar um pouco com a ilustração, ilustrações invadindo um pouco as áreas do texto e também ocupando um pouco mais dos espaços, né? Que é uma coisa característica das iluminuras. E vou falar também um pouquinho dos personagens, né? Os personagens que eles são o cerne do livro. Eles são as figuras que estiveram presentes na minha infância em Liberdade, que é uma cidade de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Eu busquei mesclar as minhas memórias junto com fantasia. Então não são relatos biográficos. E também busquei preservar o afeto que essas figuras me traziam. Além de buscar, é claro, oferecer dignidade a toda a dor e sofrimento que esses personagens carregam. Eu dou vida a certos seres que habitam, que eu nominei a beirada da vida. Né? São os seres que ensinam que a raiva pode caminhar ou que o desejo mais íntimo da solidão é flutuar. Muitas dessas figuras retratadas no livro eram marginalizadas. Por isso eu escolhi o realismo grotesco para retratá-las, por todos os conceitos que eu apresentei acima. Vou falar também um pouquinho para você sobre um breve relato sobre a comercialização do livro. Então, esse é um livro que eu diria que ele é um livro estranho. Apesar de ser um livro infanto-juvenil, muitas vezes ele não é olhado como um livro infanto-juvenil. Então, apesar de que nas feiras de publicação é um livro que tem muito sucesso. É um livro que não tem tanta saída, muitas vezes, em livrarias ou mesmo na internet, mas nas feiras, quando as pessoas têm um contato ali, frente a frente com o livro, é um livro que as atrai. E eu gostaria também de agradecer essa oportunidade de participar do Jogo do Livro. Eu espero que esse relato de experiência seja um relato que possa contribuir para a construção de todo esse conhecimento do Jogo do Livro. E eu vou deixar a seguir os meus contatos para quem quiser entrar em contato, para conversar um pouco mais sobre a comunicação, para quem quiser também adquirir os meus livros, para quem quiser conversar sobre a construção de livros, estou aberto. Então é isso, um abraço e até mais.